Hoje a gente está aqui com a Catie. Obrigado, Catie, por ter aceitado participar aqui da entrevista com a gente, né? A gente estava conversando aqui um pouco antes, né, de começar, que a Catie ficou super famosa, né? Do nada, assim, do nada, na comunidade enxadrística, todo mundo fala de Catie sem saber quem é Catie, né? Sendo que você está no xadrez já há bastante tempo, né? Então, inclusive você já foi comentarista, né, do chess.com, né, de torneios. Você tem aulas, né, na plataforma do chess.com também. Sim. E tem toda uma trajetória aí, né, no xadrez já, vamos dizer, uma curiosidade, né, é que eu vi que no ano que você nasceu foi o ano que eu joguei meu primeiro torneio. Olha só. E aí, né, tipo assim, fica no ar quantos anos cada uma tem, né? Fica no ar, assim. Mas eu fiquei em choque quando eu vi o ano, eu falei, meu Deus! Ela nasceu no ano que eu joguei meu primeiro torneio, assim, né? Mas, enfim, acho que, assim, claro, aproveitando a oportunidade de você ter tido um resultado tão bom nesse último torneio seu para te trazer aqui, mas sem dúvida você é uma pessoa que, né, seria legal ter aqui independentemente disso, porque você tem uma história com xadrez já bastante longa, né? Já foi campeã brasileira, campeã sul-americana. Eu tentei recuperar todos os seus títulos aqui naquele Brasil Base, muita coisa, né? Parece que 2018 foi o ano que você mais ganhou coisa, né? Tipo, assim, foi o ano que você ganhou o Sul-Americano, né? 2018, sub-20, né? Sim. E o título de mestre internacional, né? Não foi em 2018? Sim, 2018 foi um ano muito bom pra mim. Você foi vice-campeã brasileira também, né? Feminina, 2018. Acho que foi 2018 ou 2019, não sei. Eu vi aqui que você tinha sido. Foi o ano que Eu a acho que eu... Juliana Teral ganhou e você foi vice, 2018. E duas vezes campeã brasileira universitária, né? Sim. E também campeã catarinense feminina, campeã brasileira juvenil, isso em 2014. Então, assim, assim para falar o básico, né? Para falar assim o mais basicão da sua carreira. Mas eu acho que a gente podia começar assim. Eu sei quem é você, né? Eu já vi várias entrevistas suas, mas eu sempre acho legal assim que a pessoa diga quem é ela, né? Assim, como é que você gostaria que as pessoas se apresentar para as pessoas assim, quem é a Katia, assim, quem é você, né? Quem é Katia enxadrista? Pois é, né? Então, uma boa noite aí pra todos. Obrigada, Thaís, pelo convite. Eu adoro, né, falar de xadrez, então acho que vai ser uma conversa muito legal. E assim, eu não sei quem eu sou, né? Eu tô aí, tô tentando, mas eu sou do sul de Santa Catarina, né? Eu moro hoje em Sara e eu represento, né, a cidade de Criciúma, são cidades vizinhas aí do litoral sul catarinense. E eu tô no xadrez já há 10 anos, né? Eu comecei em 2012, então venho caminhando aí aos pouquinhos para crescer na modalidade. Nossa, 10 anos de xadrez, impressionante, né? Porque é, geralmente as pessoas começam assim, quem tem esses resultados como você tem, começaram muito pequenininha, né? Tipo assim, começaram lá no dente de leite, né? Tipo sub 8, sub 10. E você tem essa trajetória atípica, né, de ter começado um pouco mais tarde. Então eu queria que você contasse um pouquinho dessa história, assim, como é que você teve contato com o xadrez, como é que o xadrez, porque assim, né, se o xadrez chegou quando você tinha já, acho que 10 anos, né, então assim, foi quase uma aparição, né, o xadrez apareceu na sua frente, assim, não foi uma coisa tão natural, né, então eu queria que você contasse um pouquinho dessa história, assim, desse comecinho, como que foi, quando foi, para o pessoal saber um pouco da sua história com o xadrez. Mas é, isso eu acho que é algo muito legal do xadrez também, né? Você pode começar em diferentes idades, de diferentes formas. E hoje cresceu muito, né? O meio da internet. Eu acho que muita gente está começando assim, mas eu aprendi na escola, né? Dentro das aulas de educação física, quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos.
E aí, nesses primeiros anos, eu disputava, né, pela minha escola os jogos municipais daqui, mas eu disputava assim, de brincadeira. Mas eu gostava, assim, mas nada sério. Aí, em 2012, né, quando eu tinha 13 para 14 anos, iniciou aqui na minha cidade um projeto chamado Xadrez que Educa, que era, né, apoiado pelo poder público e ele acontecia inicialmente em duas escolas. Então, eu já comecei um pouco sendo privilegiada aí, né, porque eu tinha uma das únicas escolas, né, uma escola estadual aqui, de bairro mesmo, que foi contemplada, né, com o projeto. Aí o Cláudio Honor, que é o meu técnico também até hoje, né, ele iniciou um grupo de alunos e ele entrou na minha sala, falou, ó, tal dia vai começar o xadrez, tal, escreveu no quadro, assim, e perguntou se alguém jogava. Eu sempre fui muito tímida, então eu não falei nada, né, mas todo mundo da minha sala olhou pra mim e falou, ah, não, a Katia joga, porque daí eles já sabiam que eu jogava pela escola e tal, daí eu fiquei roxa que nem um pimentão, não, vermelha, falei, ah, eu jogo, tal, daí eu peguei um bilhetinho e eu apareci lá nos treinos, né? Depois carreguei a minha irmã junto também, daí a gente começou a treinar, né? As aulas aconteciam sempre, acho que de 2 a 3 vezes por semana, né? Eram 11 grupos no meu colégio. E foi assim, né? Então, aí aos pouquinhos, nesse projeto, né, eu fui aprendendo o que era xadrez, né? Porque antes eu só sabia movimentar as peças, então não sabia muito bem o que eu estava fazendo. Isso é muito. É engraçado que a sua história é muito parecida com a minha história do xadrez, assim, porque eu também comecei mais velha, comecei na escola pública, num rolê, assim, tipo, muito aleatório da educação física. Então é bem parecido, assim. E esse, como é que se diz? Esse momento em que você vê o que você estava fazendo, tipo, você achava que era xadrez, né? E não é. Assim, aí Você tem uma. encontra sentido nos lances, né? Que antes era É, muito aleatório. e aí você tem essa revelação, assim, né? Quando você começa a ir nesses grupos de treinamento, você fala assim, ah, então era isso aqui, né? Não era o que eu estava fazendo e tal. E você é de uma cidade pequena, né? Uma cidade pequena de Santa Catarina e tal. É, e você, assim, você está bastante envolvida, né, com o xadrez da tua cidade, ainda que você represente Criciúma, né, que é uma cidade próxima, mas você está bastante envolvida, né, nas atividades de xadrez da tua cidade, ou seja, essa semente que foi plantada, né, da qual você é um dos frutos, né, ela ainda continua crescendo na cidade, né, e você participa, né, dessas iniciativas aí na cidade, certo? Na verdade, assim, o que aconteceu foi que até 2019, né, a gente tinha um projeto super ativo na cidade, a gente foi ampliando, né, o número de núcleos, e aí o projeto acontecia em dois vieses, né, você tinha as questões sociais dentro das escolas, e na Fundação de Esportes, inicialmente, e depois no nosso clube que a gente criou, né, um centro de excelência, onde os alunos, né, que tinham mais interesse podiam se dedicar. Aí o clube estava crescendo bastante, assim, nós já tínhamos, né, um grupo de famílias bem envolvidas, mas aí em 2020, com a pandemia, acabou tendo assim, ficou diferente, né? A gente foi pro meio Uhum, online, aí as aulas foram ficando assim. Aí depois teve um momento de eleição ali, né? Teve uma mudança aqui na cidade, a gente acabou migrando, né, para Criciúma. Então hoje todo o projeto, né, ele acontece em Criciúma da mesma forma, né? A gente está nas escolas apresentando, né, o xadrez para as uhum, crianças, adolescentes, e na Fundação do Esporte de Criciúma, né, que abraçou essa ideia do projeto. Hoje a uhum. gente tem também esse centro de excelência. E como são cidades muito próximas, né, acaba que é um grupo só, né? A gente tenta potencializar o xadrez em toda a região, né? Tornar também o sul de Santa Catarina referências aí. E assim, né, desde que eu me entendo por gente, Santa Catarina sempre foi, né, um polo muito forte de xadrez, assim, não só, assim, de promover competições, né, tem o Floripa Open e tal, agora que, vamos dizer, é só, assim, parece que é um grande torneio que surgiu do nada, mas, assim, Santa Catarina tem uma larga tradição, né, de ser um estado, assim, que promove muito o xadrez, Xadrez de base, né? Muito. xadrez de base, e assim, no xadrez de base é onde mais aparece, né? Assim, você não tem como tirar as coisas do nada, né? Se você precisa fazer esse trabalho de base para poder tirar esses grupos, essa excelência, né, que vem com a partir dessa base, né? E atualmente o xadrez é a tua profissão, assim, né? Você se dedica exclusivamente com xadrez, seja como atleta e também como treinadora, correto? Sim.
Hoje sim. Na verdade, tudo aconteceu muito rápido pra mim, né? Eu comecei em 2012 e eu lembro que naquela época, ainda super aleatoriamente, eu também praticava handebol, assim, que é um esporte nada a ver com xadrez. E me perguntavam, né, se eu tivesse que escolher, qual que eu escolheria e tal. Eu não sabia muito o que responder. Mas aí, conforme os resultados foram surgindo, né, eu fui me dedicando, estudando mais, eu comecei a gostar, né, cada vez mais. Aí, em 2016, né, 4 anos depois, eu tava na Olimpíada já. E eu falei, poxa vida, né? E eu me formei em 2015, né, na escola. E aí, em 2016, eu tive a oportunidade também de tirar um ano sabático, né? Foi um ano que eu só treinei, só me dediquei a estudar a modalidade, me aprofundar. E aí, quando eu cheguei na Olimpíada, que eu vi, né, aquelas pessoas, né, eu tava lá com a elite, que xadrez mundial pela primeira vez. Assim, foi o máximo. Aí eu voltei de lá e falei, ah, é isso aí. Agora, Nossa, e foi muito vamos rápido, lá. né, Katia? Porque assim, de começar em 2012, aí em 2016 está na Olimpíada, né? Assim, é que realmente Foi. alguma coisa aí tava só esperando, né? Tava só esperando, assim, a florescer, porque é impressionante, né? É impressionante, é muito rápido, né? E assim, às vezes as pessoas perguntam, né, se, tipo, tinha algum segredo, alguma coisa, mas assim, é muito treino, né? O Claudio Honor mesmo, eu tenho uma gratidão muito grande, porque assim, desde o primeiro momento, ele sempre foi um visionário, né? Então, ele disse que era possível, que a gente poderia estar lá, né? A gente disputou, por exemplo, o ciclo de 2014 já, né? Na verdade, eu disputei uma etapa Caramba! só, como é Uhum. que era? E aí eu acho que até fui pra etapa em São Paulo, disputei, mas assim, não tinha chance nenhuma, né, como etapa, mas fui ver como é que era. E muito legal, eles sempre pensando no longo prazo, né? E por isso que os resultados vieram. É, não, isso é muito legal, assim, porque eu acho que, sobretudo agora que o xadrez está muito visível, né? Então, assim, as pessoas estão tendo contato, muitas pessoas estão tendo da comunidade, né? Que se ampliou muito, né? Sobretudo durante a pandemia, estão tendo contato, assim, com o mundo que já existia, né? Que é o xadrez real, assim, das pessoas que jogam, e tal. E parece, né? Talvez assim pela acessibilidade, né, de você ver, por exemplo, mestres jogando online, trocando ideia e tal, que é uma coisa muito simples, né, e as pessoas não entendem todo o trabalho que estão por trás. Então eu queria que você falasse um pouco, assim, né, dessa rotina de treinamento, porque você é acho que um bom exemplo disso, né, de que, assim, foi muito trabalho duro, né, muito tempo ali estudando treinamentos e imagino estudos direcionados, né, pelo seu treinador e também muito estudo sozinha, né? Então assim, tem muita hora de trabalho até os resultados começarem a aparecer. Então eu queria que você contasse pra gente um pouco como era essa rotina de treinamento e como ela tá hoje, assim. Como é que tá esse processo? Porque você também tá se preparando para ir para as Olimpíadas esse ano, né? Uhum. No começo eu fazia parte, né, dali do projeto do Eduque, então eu participava, né, dos treinos coletivamente. Eu lembro que o Claudinor brincava também que ele podia contar, né, as vezes que eu faltei ao treino numa única mão, assim, porque eu não faltava realmente. E ele sempre passava, né, as atividades individuais, né, leitura de livros, resoluções de diagramas. E para mim era isso, né, tarefa dada, tarefa cumprida. Então, e assim, tem uma coisa de você começar tarde, uma vantagem, talvez, né, que é assim, você tem que correr atrás do prejuízo, né? Tinha muita gente que já tinha estudado muito mais do que eu, então eu precisava estudar o dobro, o triplo para chegar lá. Então, desde o primeiro momento foi isso, né? Eu participava dos grupos coletivos e fazia meu trabalho individual. E hoje acontece basicamente assim, né? Eu só não participo tanto dos treinos em grupo, né? Porque eu também tenho o viés como professor, enfim, eu dou aula até para as pessoas ali do projeto. Mas o meu trabalho individual continua, né? Então, eu sou uma devota, né, dos livros, eu acho que eles têm muito a ensinar. Infelizmente, né, no Brasil, como a gente estava conversando também, lemos muito pouco, mas eu acho que esse é um método de treinamento que nos traz bastante coisa, né? E além disso, a resolução de exercícios, né? Hoje a internet também tem muito conteúdo disponível. E só tem que saber filtrar, né? Porque tanta coisa bombardeando que. Mas eu tô defendendo os livros aí, eu acho que são um método muito bom. Ai, que bom, fico feliz, assim, porque afinal de contas, né, enfim,
quando você defende os livros, você também está defendendo essa questão de ser um trabalho muito mais de longo prazo, né? Você não senta e, né, assiste um livro aí em 10 minutos, né? Então é um Não, trabalho de dedicação, de, né, muito tempo sentada na cadeira, e, enfim, é um trabalho duro, né? Assim, principalmente quando você ingressa nesse viés do xadrez de rendimento, né? Eu falo que os resultados são muito, assim, eles não são diretamente proporcionais à quantidade de estudo, porque eu acho que a gente estuda muito mais do que os resultados, né, para dar um pouquinho de rendimento, mas se não estudar, não vai aparecer, assim. Isso com certeza não vai, assim, né? A parte do talento, eu acho que ela vamos dizer, ela ajuda, mas ela não faz a coisa acontecer, né? No caso do xadrez, assim, ajuda bastante, mas não faz a coisa acontecer por mágica, assim, né? Então é muito, muito trabalho e tal. E você então entrou nesse circuito competitivo, né? Assim, muito cedo, né? E tá aí nessa jornada já tem alguns anos. Provavelmente esses 2 anos da pandemia deve ter, né? Vamos dizer, de alguma forma colocado um freio, né? Em alguns projetos mais ambiciosos que você tinha, porque a gente não teve torneios, né? Válido de rating, né? A própria Olimpíada foi online, né? Durante a pandemia. Então, acho que acabou dando uma freada, assim, você que está há 10 anos, né, ficar 2 anos fora das competições pode ser, né, uma questão, assim, importante, né, para os teus projetos, tal. Mas, nesse tempo que você vem competindo e participando das competições, assim, o que que você tem mais, assim, o que que você mais gosta, né, do xadrez competitivo, do xadrez de rendimento? E o que você assim ainda tem como um desafio, assim, né? Que é uma coisa que você não gosta tanto, que você acha um pouco mais complicado de enfrentar, assim, como atleta do xadrez. uhum. Como um ponto positivo, assim, eu acho que ele te dá a questão da competição, né? Te dá um incentivo, né? De você ver o resultado, você querer estudar para melhorar, né? Você sempre tá aqui buscando a evolução. Mas um ponto negativo, assim, que, em geral, essa questão da competição também não é muito saudável, né? Principalmente, às vezes, no feminino, né? As pessoas tentam fazer a gente ficar uma contra a outra, né? Alguma coisa nesse sentido. E até a gente criou, né, o projeto Damas em Ação para ir contra isso, né, para criar um sentido de união, né, todo mundo indo para uma mesma direção. Então, a questão do competitivo tem prós e contras, né? Eu diria que esse incentivo a você estudar mais para melhorar é uma coisa boa, mas tem esse lado que não é tão legal. E a pressão também por resultados, né? Imagino que isso também não deve. Ah, tem gente que lida bem, né, com pressão, mas tem gente que assim, a ansiedade acaba sendo maior do que qualquer outra coisa, né? Em momentos assim que acho que principalmente você que teve tanto investimento público, né, envolvido na tua carreira, assim, essa questão de apresentar resultado, né, de dar como se fosse assim alguma resposta, né, a todo investimento que foi feito em você, isso também deve ser uma coisa assim, em alguns momentos um pouco difícil de administrar, né? Sim, eu nunca senti muito assim uma pressão externa, né, das pessoas que compõem o grupo e tal, mas internamente eu sempre senti isso, né, de que precisava sempre dar o meu melhor, o meu máximo, porque sabia, né, que nas entrelinhas também muitos esperavam, né, alguma coisa. Então, realmente, essa também é uma parte que a gente tem que estar sempre lidando. Eu acho que eu aprendi um pouco, né, ao longo do tempo, a me libertar um pouco disso, mas às vezes aparece, né, às vezes está presente. O Claudio Honor ainda é teu treinador, assim, a pessoa que te acompanha nos treinos, te orienta. Sim, sim. Ele joga xadrez nem sei há quanto tempo também, mas ele nunca teve muitas oportunidades assim como jogador, né? Mas como Uhum. treinador ele se destacou É, bastante. não necessariamente os bons treinadores são bons jogadores, né? É, Isso porque são trabalhos diferentes, né? Inclusive essa parte psicológica, né? De apoio, de acreditar, de dar alguns direcionamentos, né? Eu acho que isso também é um trabalho que assim, é para pouca gente, né? Acho que, claro, se a pessoa jogar bem xadrez, que bom, né? Mas assim, não necessariamente ela uhum. precisa ser, né, um campeão mundial para ser um bom técnico, né? Muito pelo contrário. Não, o Clojonal é até curioso que eu acho que ele jogava muito bem, sabe? Mas
o que ele não teve é o que ele tentou oferecer depois, né? Ele não tinha alguém que levasse ele para as competições, né? Que permitisse ele a estar nesse mundo competitivo. Então ele acabou abrindo as portas para que outras pessoas pudessem fazer isso, né? Nossa, muito legal, né? E essas pessoas fazem uma diferença enorme, né? Assim, Com acho certeza, que né? Não tem como. ele realmente é um mentor, né? Que a gente fala, essa figura do mentor, né? Que é uma pessoa que não só orienta, como inspira e acredita, né? Acredita, Isso, né, no seu exatamente. potencial, tal, e isso faz muita diferença, assim. Bom, em relação às suas conquistas, assim, no xadrez, né, eu acredito que, enfim, nesses últimos 10 anos, né, do seu envolvimento com o mundo do xadrez, você teve muitas conquistas que vieram de torneios e algumas conquistas que não necessariamente vieram de torneios, assim. Eu queria que você falasse um pouco, assim, sobre o que você acha que o xadrez trouxe para você, assim, o que você conquistou com o xadrez que pode ter sido tanto, né, em competições como não em competições. De uma forma bem ampla, assim, eu posso dizer que eu cresci muito, né, como pessoa, assim, ter a oportunidade de conviver fora da minha bolha, né, com muitas pessoas, vendo muitos lugares. Então, isso agregou muito, assim, na minha vida, mas competitivamente falando, né, em torneios, eu tenho a primeira Olimpíada muito bem guardada no meu coração, digamos assim, né? Porque, foi, como eu disse, foi lá que eu vi que era aquilo que eu queria mesmo, né? Em Onde que foi 2018 as Olimpíadas? foi em Baku, no Azerbaijão. Em Também Baku. sem competição, Nossa, assim. imagina, né? Tipo assim, primeira Olimpíadas ir para Baku, meu Deus do céu, né? Deve ter sido E assim, foi uma só Olimpíada ir para Baku deve ter sido um grande evento, né? Assim. com certeza, e foi uma Olimpíada à par, assim, né? Eu fui em duas, né? Até esse momento eu só tenho como comparar uma contra a outra, mas a de Baku foi fenomenal, assim, o investimento também que eles fizeram, né? E além disso, também a gente estava comentando sobre 2018, né? Foi um ano muito bom para mim, consegui ali o título sul-americano, então eu também fiquei em segundo lugar, na verdade, no Mundial Universitário em 2018, né? Então Ah, esse título eu não tinha achado aqui. é um Do- ano que eu guardo com carinho também. E onde que foi esse mundial universitário? Foi no Brasil também, foi na casa, né? Foi em Ai, Aracaju. nossa, que ótimo. Foi Pô, bem então você legal. tem muito. E assim, esses títulos universitários, assim, te ajudaram em alguma coisa em relação à tua formação universitária? Porque você é formada em educação física, né? Ou você ainda não, você já terminou a faculdade? Sim, glória a Deus, eu me formei ano passado, né? Mas eu, na verdade, eu ainda estou cursando. Eu me formei ano passado em bacharelado em educação física e hoje eu Uhum, curso a licenciatura. Mas isso é uma coisa legal também no projeto, né? A ideia era que os atletas tivessem, né, a oportunidade de acessar a universidade. uhum, Então a gente entrou, né? Não só eu, outros atletas entraram por uma bolsa atleta, né? Bolsa de estudos. uhum. E aí esses títulos agregaram, sim, né? Para isso, para a universidade abraçar um pouco mais a modalidade, né? O esporte. São muito importantes para isso. Ai, que legal, né? E assim, essa ideia de que os jogadores de xadrez se formem em educação física, né? Embora possa parecer um pouco estranho assim para a maioria das pessoas, essa tem sido uma tendência, né? Assim, eu lembro que vários jogadores decidiram, né, pela carreira de educação física justamente para poder ser treinador, né? Algumas competições para você assumir a posição de técnico, você precisa ter o CREF, né? Que chama, que é Exatamente. o como se fosse a inscrição, né? De profissional de educação física, tal. Então, assim, embora possa parecer um pouco, né, fora da rota, na verdade, acho que reforça bastante esse aspecto do xadrez como modalidade esportiva, né? Torna mais profissional, assim, esse ambiente, né? E eu acho que isso é um ganho para o próprio xadrez, né? Como modalidade. Eu acho que tem esse lado positivo, né? Mas por outro lado, eu acho que eles fecham muito o mercado, né? Porque, principalmente em Santa Catarina, existe muito um trabalho rigoroso, assim, né? De você não poder, ou eles limitam bastante. E dentro do curso de educação física, você vê muito pouco, né? Sobre a modalidade, sobre o aspecto mental, né? Por isso que a educação física é muito voltada, né? Mas, assim, agregou, né, para trabalho de didática, coisas assim, eu acho que me ajudaram também para atuar como técnica, né, como professora. Essa parte de preparação, assim, para esse lugar, né? De treinadora, né? De preparação mais global, assim, né? Da pessoa e além do conteúdo em si, né? Da modalidade.
Sim, mas eu acho que esse é um espaço que a gente pode também tentar explorar, né? Colocar o xadrez mais dentro das universidades, né? Como disciplina, enfim. É algo que eu tentei também conversar, né? Abrir como um debate ali no meu curso, mas é muito pouco explorado ainda no Brasil, né? Não, isso é verdade. Acho que em alguns outros países é tipo como se fosse, a gente fala que é uma cadeira, né? Assim, uma maneira de dizer, mas Isso. assim, é como se fosse realmente uma área que está dentro do currículo universitário, assim, e ela pode ser acessada tanto por profissionais de, assim, quem está estudando educação física, quanto pedagogia, quanto matemática, quanto, né, o que seja, assim, outras áreas, né? Porque aí você tem um núcleo, e justamente porque por natureza, uma área multidisciplinar, né? Então, Uhum. é legal, assim, pensar nessa perspectiva. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho, né, sobre esse grande resultado que você teve no Rio Chess Open. Esse foi o primeiro torneio que você jogou esse ano, né? Foi o segundo, na verdade. Eu joguei o Floripa Open também. Ah, é verdade, o Floripa foi esse ano em janeiro. É porque pra mim parece que foi, tipo Parece. assim, Também, pra mim. Faz tempo. muito tempo atrás, assim, né? E como foi, né? Assim, assim, você fez alguma preparação específica para esse torneio? Você tinha alguma expectativa assim específica para esse torneio? Ou você foi assim, tipo, é mais um torneio aí que eu vou jogar esse ano e vou dar o meu melhor e é isso? Ou não? Você fez assim, você tinha alguma questão mais ambiciosa aí envolvida nesse torneio? Não, na verdade eu não fiz nenhuma preparação específica, né? O Rio Chess Open fez parte, né? Faz parte de um processo, né, de preparação para a Olimpíada, então ele foi um primeiro evento, assim. E eu fui para fazer isso, mas jogar xadrez e o que tivesse que ser, ia ser. E que bom que foi, né? Assim, basicamente. E justamente por você ter ido assim nesse espírito do tipo, eu tô me preparando para a Olimpíada, né? Vou jogar o meu melhor, como sempre, né? A gente nunca vai para um torneio e fala, não, esse torneio eu vou jogar o meu pior, né? Às vezes acontece, mas a gente não sai de casa com esse espírito, né? A gente vai sempre com essa mais mentalidade positiva de tipo, vou tentar, né, jogar o meu melhor tal. E como foi esse processo, assim, quando você começou a perceber que caramba, tá indo bem esse negócio aqui, né? Tá fluindo, assim, né? Que eu acho que deve ter sido, assim, depois das três primeiras rodadas, né? Que você ganhou as três primeiras rodadas, e aí você passou para as mesas de cima, né? Assim, definitivamente, porque você já começou numa posição muito boa no torneio, né? Porque você tem um rating bastante alto e tal. Então, mas aí você subiu para as cabeças, assim, e como foi esse momento em que você começou a ver que, tipo, olha, de repente isso aqui vai dar bom, né? De repente isso aqui vai dar bem bom, assim. Como é que foi administrar isso, assim, de começar indo bem e a coisa, né, parecer que vai ficar grande, assim, de repente? Na verdade foi bem rápido, né? Porque digamos que é um torneio de tiro curto, assim, né? São 6 rodadas, então eu joguei as 3 primeiras, aí no sábado foi rodada dupla, né? Quando eu vi era domingo, última rodada e é isso. Então não teve, né, esse momento de estalo, assim, tipo, posso estar no pódio, né? Mas aí eu fui jogando, né, uma partida de cada vez e quando eu acabei a última rodada que me falaram, né? Tipo, você empatou então, né, com os uruguais e tal. E eu falei, então vai para os critérios, né? Mas ficou por isso mesmo, assim. Então, teu foco foi, tipo assim, uma partida de cada vez, né? Uma partida de cada vez e depois a seguinte, aí vamos ver o que vai dar, né? Assim, não teve, assim, um planejamento muito, tipo, não, agora eu preciso, né? Porque, tipo, eu falo que essa questão mais consciente, assim, né? Quando você tá jogando um torneio desse tipo, às vezes você pensa assim, não, agora eu posso até jogar um pouco mais seguro, porque se eu empatar, né? Que a gente sabe que isso funciona assim, né? Nos torneios, né? Em alguns momentos. Agora, justamente, talvez pela essa característica de ter sido um torneio mais curto, né, de 6 rodadas, nem deu tempo muito de pensar sobre isso, né? Já tinha que jogar, né? Já tinha que jogar Pois é. e da terceira rodada em diante foram 3 pedradas aí que se enfrentou, né? Na terceira foi o Cricor, na quarta foi a Júlia e na última foi o Álvaro, né? Três, Sim. assim, partidas muito duras, né?
Foi isso, foi muito rápido, né? Foram 2 dias aí, eu joguei o sábado quase o dia inteiro, né? Ali à tarde, à noite. E quando eu vi, foi isso, quando eu vi, tinha acabado o torneio já. E tinha dado certo, mas foi fruto de cada partida, mas é uma soma de cada partida. E, bom, obviamente você sabe, né, que essa sua vitória contra o Cricor teve uma repercussão muito grande, né? Não só porque o Cricor é o Cricor, né? Ou seja, uma figura que está aí, né, nas lives, enfim, no chess.com, mas porque ele era o pré-ranqueado número um do torneio, né? Então, assim, até que dizem o contrário, né? O pré-ranqueado número um é a pessoa que tem mais chance de ganhar o torneio, né? até, que, até que se prove o Sim. contrário, assim. E eu queria que você falasse um pouco, assim, sobre essa partida, como foi para você, assim, o que que, né, se você se preparou especificamente, o que que você pensou para essa partida, né? Como foi ali, né, esse momento? O Cricor chegou um pouco atrasado, né, para a partida e como foi para você administrar essa questão, né? Como você encarou, né, essa situação? Eu queria que você contasse um pouco assim, né, em primeira pessoa, como foi viver essa vitória contra o pré-ranqueado número um do torneio, assim. Eu acho que o público não vai gostar muito da minha resposta, porque eu tava muito tranquila nesse torneio, sabe? Eu fui jogar a partida, eu preparei, né? Que na verdade a minha decisão foi que eu não iria jogar o que eu normalmente jogo, né? Então eu joguei uma outra ideia e que ele não esperava, né? E por isso que ele acabou gastando mais tempo ali, né, no começo da partida. Mas eu fui tudo bem, vou jogar aqui. E só a minha única estratégia foi essa, né? Eu vou fugir aqui no começo, fazer outra coisa e jogar xadrez, né? Então não teve assim, né, uma grande emoção e tal. Foi acontecendo também naturalmente ali, né? Ele não esperava, aí acabou gastando um pouco mais de tempo, né? E a posição era equilibrada, né? Também não foi assim uma partida de grandes idas e vindas, né? Teve alguns erros, né, humanos, Uhum. mas foi uma progressão natural, assim. Mas foi uma partida muito especial, né? Eu acho que foi a primeira vez que eu ganhei de um grande mestre, É isso então que eu ia te perguntar, se foi a primeira vez que você ganhou de um grande mestre. isso, eu já tinha alguns empates antes, mas acho que vitória foi a primeira. Então, isso foi legal, né? Sair com um sentimento positivo, assim. E principalmente porque desde a Floripa eu não tinha jogado nada, né? Eu fui muito mal no Floripa. Então, eu vinha de um treinamento constante, assim, né? Então, acho que foi um incentivo, assim, né? Pra continuar, pra dizer que tá funcionando, né? Mas nessa direção mesmo, então eu fiquei feliz. Não, eu imagino. E assim, eu não sei se eu posso estar errada, mas eu tenho a sensação que essa linha que você jogou contra o Cricor não foi aquela linha que você comentou na entrevista com o Eudebs, que foi uma linha que você preparou para jogar no Sul-Americano? Pelo menos parece bastante, ou não? Não, não. É outra Aquela coisa. É outra coisa, né? Que aquela vez foi interessante naquela partida porque tinha sido jogado nas vésperas, assim. Então foi um Uhum. insight que a gente teve de jogar a linha. Mas aquela ali era diferente. Ah, é diferente. Não, porque eu olhei e falei, nossa, parece tanto, né? Porque também é uma siciliana, né? E aí, assim, eu não lembrava Uhum. exatamente a ordem, mas assim, eu falei, nossa, será que ela tá usando de novo a mesma arma, a mesma armadilha, né? Assim, a mesma preparação, né? Mas, enfim, só para confirmar, assim, a informação. Mas uma coisa que eu acho que chama atenção nessa partida, né? Que talvez seja um aspecto mais assim psicológico, né? Quando você vai enfrentar uma pessoa muito mais forte que você, e aí tanto faz se é o Cricor ou se é o Carlsen, né? Mas assim, você vai enfrentar uma pessoa que é mais forte do que você pela questão da titulação, pela questão do rating. Geralmente você tem duas posturas, né? Uma é a postura assim que você internamente sabe, assim, meio que você já vai sabendo que vai perder, assim, né? Tipo, você já perde de véspera, que a gente fala, né? Porque você Uhum. sabe que, putz, vai ser muito difícil, vai ser muito lutado, tal, mas assim, você tem lá no fundo, né, assim, num aspecto muito subjetivo, que você tem poucas chances, assim. Então é a famosa, né, morte de véspera, assim.
E por outro lado, tem pessoas que ligam um drive diferente, que é aquele drive assim, olha, eu não tenho nada a perder, né? Eu não tenho nada a perder, então eu vou jogar aqui o meu melhor, vou tentar fazer o meu melhor, e no fim das contas a responsabilidade de ganhar não é minha, né? Você meio que Uhum. transfere essa responsabilidade para o jogador mais forte e deixa ele lidar com essas emoções, né? Com toda essa pressão de que ele é o jogador mais forte, então é ele que tem que provar que é o jogador mais forte, né? E não você. E aí isso traz uma tranquilidade assim pro jogador, né? Então tem essas duas, vamos dizer assim, essas duas caras assim de confrontos contra pessoas muito mais fortes, né? Uhum. E no teu caso, uma sensação que eu tive, e eu comentei com outras pessoas que também me falaram a mesma coisa, assim, sobre a tua partida, é que pareceu assim que você estava, tipo assim, na hora que você viu que poderia ganhar, né, na hora que você viu que podia ficar bem, você não hesitou, né? Você não entrou nessa, tipo assim, ai, será que eu vou ganhar? Será que. Não, você, tipo assim, viu que estava numa posição que dava para ganhar, acertou ali, né, os lances e ganhou. Assim, parece que não teve hesitação, né? Assim, parece que em nenhum momento você duvidou quando a posição ficou complicada de que você ia ganhar. Assim, a sensação que dá é essa, né? E isso, né, para quem acompanha, parece muito assim fruto de uma fortaleza assim mental, sabe? Tipo assim, um trabalho de fortaleza mental, de estar muito seguro assim, né, do próprio jogo, seguro dos treinamentos e focado no que está acontecendo no tabuleiro mais do que está acontecendo fora, assim. Uhum. Você faz algum acompanhamento, assim, de, sei lá, psicológico, de terapia, de suporte, ou não? Isso faz parte, assim, tipo, essa é como a Katia encara ali os desafios. Não, eu não faço. Eu até queria fazer, eu acho que é algo que agrega, né, para todo xadrista, deve ser algo interessante. Mas eu tava realmente muito mais com essa segunda cara, né, a cara de vou dar ali o meu melhor e é o que tiver que ser. Mas eu lembrei, enquanto você tava falando, que eu tive um insight. Em algum momento da partida eu lembro, poxa, eu tô jogando com o Cricor, né? Tipo, eu tava fazendo algum lance, eu falei, tá, mas ele. Não, mas eu falei, tudo bem que é o Cricor, né? Daí eu tapei assim os meus olhos e, tipo, ignorei a pessoa, né? Eu só olhei para as peças. E aí eu tentei procurar o melhor lance, né? Independente do que as pretas vão responder, qual que é o melhor lance das brancas. E aí isso você tira, né? Questões externas, né, da partida, assim. Então é o que te ajuda, mas eu acho que o principal foi isso. Eu entrei com uma cabeça de vou jogar xadrez, né? E se tiver. Não entrei com o primeiro pensamento, né? De vou perder e tal. Uhum. Isso ajuda muito, assim, né? Mas eu acho que é um processo, né? É um processo, assim, de tentar perceber, né? É isso. Eu acho que isso é uma questão, assim, das mais interessantes quando você participa de competições, né? Porque, no fim das contas, a comunidade do xadrez, ela não é tão grande. Então, você, tipo, né? Você tem as relações pessoais, você conhece as pessoas, você tem um amigo, né? Você tem e é muito difícil, né? Por exemplo, tipo, você jogar contra a Júlia, por exemplo. Deve ser um negócio super, né? Estranho, assim, no mínimo, né? Porque é uma pessoa. E eu falo isso assim, eu também, tipo, na minha época que eu jogava, tinha algumas adversárias, assim, que eu encontrava sempre nos torneios e que eram minhas amigas, era muito chato, assim, a situação, né? Porque você fala, não, então eu vou focar no tabuleiro. Mas ao mesmo tempo você sabe que tem alguma coisa, né, por trás. Então é muito difícil você estar o tempo todo tendo que fazer esse trabalho de tipo, não, aqui é a partida, né? Não tem a ver assim comigo, né? E com a pessoa, tem a ver com o melhor lance, né? Mas é um Sim. trabalho difícil, assim, é um processo, não é tão simples separar as coisas, né? E não se deixar influenciar por quem está na tua frente, né? É muito difícil, assim, Sim. não é É, simples. e assim, também não é sempre que você consegue, né? Por mais que você trabalhe e tal, não, tô focada, às vezes não dá certo, né? Mas sim, é um trabalho constante, né? Que exige também um mindset bem preparado. Total, total. E assim, no final das contas, você terminou em terceiro lugar pelo critério de desempate, né? Empatada com dois grandes mestres, né? Que ficaram em primeiro e segundo. E como foi assim processar esse resultado, né? Assim, do torneio, assim, como é que caiu a ficha aí para você, assim?
Ah, foi muito legal, né? Eu descobri, né, que tava empatado ali no final, né, em número de pontos. E, assim, sinceramente, eu já sabia que eu ia ficar em terceiro, porque eu nunca ganhei no critério, entendeu? Então, eu falei, já, quando, tudo bem, então, medalha de bronze, isso aí, muito legal. Adorei participar. Mas foi a primeira vez, né, que eu fiquei no pódio de um aberto do Brasil, então foi fenomenal, assim. E o torneio foi muito bacana, né? Foi muito bem organizado e tal, então fico feliz realmente de estar no pódio. É, não, imagino que deve ter sido, assim, incrível, né? Porque nenhuma derrota, né? Empatou só a partida com a Júlia e depois acertou todo mundo aí. E a pergunta, né? A pergunta que não quer calar. Qual é a sua partida preferida, assim, do torneio? Porque não necessariamente é a vitória contra o Kilikor, né? Pode ter sido outra partida que você gostou mais, você achou que caprichou mais, enfim. Mas qual, se você fosse selecionar a sua partida do torneio, qual seria? Mas pode ser a contra o Kilikor também, tá? Ah, e agora? Eu gostei muito das duas ali, do Cricoria com o Álvaro, porque as duas por motivos diferentes, né? A primeira, porque eu acho que eu tava com a mente certa, né, para aquela situação, então, tipo, vou melhorar gradativamente a posição, né, e buscando os melhores lances, e aí, se eu acertar, é isso aí. E a partida com o Álvaro foi interessante também, né? Não é uma partida que eu tô bem a partida inteira, né? As brancas têm, né, uma vantagem, mas eu tava tranquila, assim, embora eu tava recebendo, né, um ataque na do Rei, não é um ataque muito fácil, assim, das brancas darem mate, né? Então eu tinha jogo também, tinha contra-jogos. Então as duas partidas acho que foram interessantes, gosto das duas. É, eu achei muito, assim, claro, a partida do Cricor tem esse significado, né, assim, além do tabuleiro, mas eu achei muito interessante a forma como você lidou, assim, com a situação da partida do Álvaro, né, porque ali é isso, tem que ter um pouco de sangue frio, né, você tá ali com aquela Ah, mas sensação enfim, assim, né? Jogadores de Ninja do Rei, não tem como, né? tem que tirar o coração, assim, antes de começar a partida, pega o coração, arranca, bota aqui do lado e fala, vamos lá jogar essa Kid aqui e vamos ver onde é que a Sim. gente vai chegar, né? Pessoas que Mas gostam de viver perigosamente. Eu falo que quem joga Siciliane, quem joga Índia do Rei, são pessoas que querem viver perigosamente, entendeu? Assim, pessoas que gostam de jogar. Eu falo que, assim, se até que provem o contrário, né? Quem tem que lutar para ganhar são as brancas e as pretas jogam para tentar empatar, não é assim? E isso baseado no simples, né, fato básico de que as brancas começam a partida. Então, se você ganha todas de branco e empata todas de preto, isso é um excelente resultado. No entanto, eu falo que quem joga siciliano e quem joga Índia do Rei é a pessoa que não aceita esse fato, entendeu? É a pessoa que quer ganhar, inclusive, de pretas, né? Então, a pessoa que quer ali dizer no lance 1, assim, olha, é o seguinte, eu também quero ganhar esse negócio, quero empatar, não. Esse negócio de empatar não é pra mim, não, né? Joguei de pretas, quero empatar, isso não tá no meu, né, no meu mindset aqui, não. Eu quero jogar para ganhar, né? Então, são pessoas que gostam de viver perigosamente, assim. Sobre o teu estilo, né, de xadrez, assim, eu li várias, né, vi várias referências, né, sobre você falando sobre isso, as pessoas falando sobre você, é, e, e é muito curioso, né? Porque mais uma vez desmonta aquele mito de que mulher não gosta de posição agressiva, né? E de ataque, né? Que é a maior lenda urbana que existe no xadrez é que Essa eu jogadora não não gosta de. Porque tem essa lenda, não sei se essa lenda urbana de que o xadrez feminino não é agressivo, né? Que o xadrez feminino é mais passivo tal. E eu acho que é a maior lenda urbana, assim, que eu já ouvi na minha vida, né? A começar pela Judith Polgar. Mas, assim, uma coisa que é interessante é que teu estilo. Eu acho que ele não é exatamente um estilo de ataque, mas ele é um estilo dinâmico, assim, né? Eu queria que você falasse um pouco como é que você se autorreferencia, assim, como jogadora, né? ali sobre o xadrez feminino, só antes de responder essa pergunta, eu sempre fiz diferente, que o xadrez feminino é muito agressivo. Até porque a gente nem empata muito, né? É 0-1, 0, e é isso. Mas. Eu falo que a maior lenda urbana, assim, são as pessoas que chegaram a conclusões sem olhar os dados, né? É o É, famoso, né? Não olhou as estatísticas e tirou conclusões, né?
pode ser, pode ser. Mas o meu estilo eu não sei, assim, porque eu admiro muito o xadrez de manobras, né? Eu acho muito legal, assim, né? Manobras de cavalo, principalmente. Mas eu concordo que, assim, na hora da tomada de decisão, né? Muitas vezes eu parto para agressão. Eu não gosto muito de ficar contida. É isso, eu acho que tem uma questão mais dinâmica, assim, né? Você gosta de posições mais dinâmicas e isso acho que acaba, assim, o xadrez dinâmico acaba favorecendo mais o xadrez de ataque, né? De alguma forma, acho que tem essa relação, assim. E, bom, falando sobre o Rio Chess Open, né? E aí, eu fiz um negócio aqui meio no improviso, né? A gente conversou antes, assim, que seria tipo um bullet quiz, né? Então, assim, algumas perguntas que eu queria que você respondesse como em ritmo rápido, né? Assim, basicamente, assim, não precisa ser só com uma palavra, mas, assim, né? Essa ideia da reação, né? Mais do que a reflexão. Sobre alguns pontos envolvendo xadrez para a gente conhecer mais, assim, né? O que passa na sua cabeça, assim, sobre o xadrez, né? Então, eu queria te lançar assim algumas não exatamente perguntas, mas assim, né? Complete a frase, né? Estilo Marília Gabriela, né? Lembra da Marília Gabriela? Né? Tem Ai, uma, assim, parênteses, né? Parênteses inútil, né? Que eu falo que se não tem aleatoriedade na live, não é minha live. Mas, assim, tem um meme muito engraçado da Marília Gabriela nesse quiz, né? Que ela faz, tipo assim, um medo, uma frase, um não sei o quê. acho que eu já vi. Você lembra desse? É porque eu não sei se é da sua época. Você é muito jovem, Katia. Você é muito jovem. Mas a Marília Gabriela tinha quando ela fazia as entrevistas, ela tinha uma parte que ela fazia assim, agora jogo rápido, acho que chamava, jogo rápido. Que era assim, um medo, uma frase, uma não sei o quê. E aí, tipo assim, ela estava entrevistando alguém, aí ela perguntou um medo. Assim, quando fala um medo, o que a pessoa, né? Um medo, a pessoa fala, de, sei lá, de morrer num acidente, de não ver os meus filhos crescerem, né? Aquela coisa mais filosófica. E aí ela tá entrevistando, eu não lembro exatamente quem é, a pessoa fala, o medo, ela fala, de moto. Morro de medo de. Eu acho o máximo, assim, tipo assim, claro, né? Um medo, moto, né? Escura, altura, né? Tipo, por que não, né? E todo mundo tinha sempre aquela vibe muito filosófica, assim, não, medo de ver o mundo desigual, né? Medo da doença, não, não é medo de moto, né? Bem direto. Não deixa de ser um medo, né? Aqui, ó, medo de boletos para pagar, né? É essa a ideia, né? Inclusive, eu vi uma muito boa também nessa mesma vibe, né? Assim, eu não tenho medo de ser julgado, né? Eu tenho medo da minha máquina de lavar parar de funcionar e eu ter que lavar tudo na mão. É disso que eu tenho medo. Tenho medo de ser julgado. Essa é muito boa. Prioridades, né? Prioridades. Mas, enfim, então vamos lá. Então, um jogador, Capa Blanca. uma jogadora, Aí eu vou ser óbvia com a Judith Polgar. uma abertura de brancas, Espanhol ou Rui Lopes, digam aí o que é, não sei. uma abertura de negras, A Índia do Rei por um apego afetivo. um final teórico que você não gostaria de jogar. Esse aí eu não sei, talvez nunca tivesse perdido, né? Se fosse historicamente perdido. Bom, essa aqui você já disse, né? Bispo ou cavalo? Então, depende, essa é a resposta certa, né? Mas em geral, o cavalo. Cavalo. Qual o ritmo, né? Blitz, rápido ou clássico? Clássico. Com acréscimo ou sem acréscimo? Com acréscimo. Com acréscimo. Você Bastante chegou a pegar tempo. o 23 para 1 hora e mais 23 nocaute? Sim, peguei. A gente tem Santa Catarina Joguinhos, né? Que é uma competição juvenil. Eu jogava muito esse ritmo. Né? E o xadrez online é Hum, vou usar um meme, né? Vou dizer que ele é Nutella, porque eu sei que a outra é porque o presencial é a raiz, né? Eu sou mais do presencial.
Então o xadrez presencial é raiz, né? Exatamente. Prefiro presencial. Assim, tô online, mas prefiro ao vivo, né? Sim. Se pudesse escolher enfrentar um jogador ou uma jogadora, eu enfrentaria. Também, se eu pudesse ter uma, seria a Judite. Você nunca teve a possibilidade de jogar contra ela, assim, né? Porque ela teve uma época que ela veio pro Brasil, ela deu umas simultâneas e tal, mas acho que você era muito novinha ainda, né? Não, até ela teve em Caxias, né? Naquele evento que É. tinha da Festa da Uva, mas não faz tanto tempo. Só que eu não fui nesse ano. Na verdade, eu nunca participei, infelizmente. E uma lição que o xadrez te ensinou pra vida. Algo que a gente já falou aqui também, né? Sobre pensar no longo prazo, assim, ser um pouco menos de imediatismo. Muito bom, muito bom. Bom, para a gente concluir então essa conversa, eu combinei com você que a gente ficar mais ou menos uma horinha, né? Afinal de contas, né? Tem vida que segue, né? Seria ótimo se a gente ficasse aqui live de 24 horas trocando ideia, né? Mas eu queria que você deixasse, então. Bom, antes de você deixar uma mensagem, eu queria que você falasse quais são os próximos passos aí, o que você está planejando para esse ano. Tem as Olimpíadas, né? Em julho vai ser, né? Na Índia. Isso, 28 de julho a 10 de agosto, né? Uhum. E antes das Olimpíadas, eu planejo jogar alguns eventos na Europa, né? Como Ah, um que legal. O que você vai jogar lá? Você já sabe ou você ainda tá investigando? eu sei que eu vou jogar dois na República Tcheca, né? Eu vou jogar um aberto em Praga e um aberto em Teplice. E Uhum. depois eu venho em Portugal também, para Figaia. Ah, legal. E aí, esses torneios são torneios pensando assim na questão do rating, sub-rating, ou mais é pegar ritmo de jogo, norma? O que você está pensando? Assim, você tem algum planejamento relacionado a isso? Tudo um pouco, na realidade, né? Preparação para a Olimpíada também, para chegar com ritmo, e também a busca, né? De performance, rating, etc. É porque nesse torneio, assim, você ganhou 43 pontos de rate, né? Foi um negócio assim, Pois é. Isso é explodiu. algo que eu não olho durante o torneio, né? Tem gente que fica olhando ali como é que tá, eu prefiro nem tô ligada. Não, é melhor ter a surpresa boa no final, né? Ou o É, ou desgosto, ruim. né? Ou o desgosto no final, assim. Não, mas é muito surpreendente, né? Você ter um desempenho. Eu acho que eu olhei, eu estava acompanhando, né, o Rio Chess Open, e eu vi que teve um momento que teu rating performance estava assim, tipo 2.700 assim, de rating performance. Aí Ah, é eu, que quando tá 100%, né? Aumenta muito. aí depois vai calibrando tal, mas aí eu acho que você terminou com um rate performance assim, tipo, em torno de 2.400 tal, né? Que seria, por exemplo, Uhum. suficiente para uma norma de WGM, né? Assim, um dos Daí, critérios, né? Um dos sim, critérios para sim. você conseguir a norma de WGM é a performance de 2.400, né? E você tem alguma norma de WGM? Desculpa que eu não tenho essa informação, assim. Adoraria ter, mas Sim, não. com o título sul-americano, eu consegui o título de WMI e uma norma de WGM. Tá. Então, Então você tem a algum, possibilidade de tentar a segunda. Esses torneios que você vai jogar na Europa poderiam são ser, vários. são Sim, válidos. E aí a Olimpíada, né, pode ser o grande, né, a grande consagração aí da nossa primeira WGM, né, no Brasil, né? Eu falo que tem uma corrida super boa acontecendo, né? Que é quem vai ser a primeira WGM do Brasil, né? pois É, é. porque todo mundo achou que ia ser a Vanessa Feliciano, um momento, né? Que foi a que acho que tava ali na cara do gol, né? Depois a Teral, mas aí a Teral acho que ela já foi direto para ser mestre MF. feed e tal, e aí acho que já pensando mais nos títulos absolutos, né? E aí agora tem você, tem a Júlia, né? Tá todo mundo, isso que é competição boa, né? Isso que é competição boa, assim. Quem vai ser o primeiro WGM do Brasil, né? Inclusive, Sim. quero deixar registrado aqui, ao vivo e a cores, que disse para Katia uma informação assim que me deixou chocada, que é o seguinte: Katia não está na Wikipedia. Vocês têm noção disso? Primeira coisa que a gente faz quando vai entrevistar alguém ou falar com alguém, né? Assim, dar um Google, né? Então, Katia tá lá no chess.com, Katia tá lá no YouTube dando entrevista, Katia tá dando entrevista nas Olimpíadas, porque eu achei uma entrevista só nas Olimpíadas, né?
Mas Katia não está, né, no básico, assim, né, que é o Wikipedia. Então, por favor, né, já que é uma plataforma colaborativa, por favor, alguém escreva a biografia, né, de quem pode ser a primeira WGM do Brasil, né? Foi o que eu falei para ela. Eu sei o ano que você nasceu porque eu olhei no seu card da feed, mas não sei onde você nasceu e no seu aniversário. Ela falou, eu mantenho o mistério ou não? Aí você que decide, mas você é muito jovem, né? Você nasceu em 98, né? Que eu até falei, o ano que eu comecei, que eu joguei meu primeiro torneio, Katia estava nascendo, né? Pra vocês verem como que, né? Ela é Sobre jovem e isso é ótimo, né? Quer dizer que tem muito tempo ainda de xadrez. Você acha que xadrez e idade tem alguma. Assim, para começar, eu entendi teu ponto, né? Você acha que acaba motivando a dar uma corrida atrás do prejuízo, mas assim, essa questão do prazo de validade, né? Que fala que chega um momento que você é mais difícil você continuar subindo, né? O que você pensa assim sobre isso? Eu acho que o xadrez é muito democrático nesse sentido, né? Você tem uma longevidade muito grande. E eu posso estar enganada, mas eu acho que eu já vi estudos que falam sobre o ápice enxadrístico ser muito maior, né, do que em outros esportes. Tipo, 30 e poucos anos, sim, ou mais, né? O Aronian, por exemplo, é um exemplo, né, de um cara que mantém lá em cima. O próprio Kramnik também ficou muito tempo. Então, eu acho que tem, né, uma certa redução de performance ao longo do tempo, mas o ápice nem não é tão cedo, né? É porque a gente tem que acumular muito conhecimento para chegar lá, inclusive. E sobre esse negócio do WGN que você estava comentando, eu até ia falar que eu achei interessante, que quando a Vanessa estava jogando a Olimpíada de 2014, né? Eu lembro, a gente tinha começado a treinar os sábados aqui no projeto. E aí a gente ia lá analisar as partidas da Olimpíada. E eu lembro muito do Claudio Honor mostrando uma que, tipo, não sei se ela ganhasse, ela fazia norma, alguma coisa assim, né? Então, eu sempre tive, assim, né, acompanhando. É muito bacana tá podendo fazer parte disso agora. Não, e assim, então. E é isso, né? Tudo aconteceu muito rápido, assim. A gente fala aconteceu, mas na verdade eu digo, nesse seu processo, né? De começar os treinamentos e tirar esse sabático para se dedicar ao xadrez, tudo isso, as coisas, assim, os resultados foram aparecendo, né? E isso, sem dúvida, é algo que vai te motivando, né? A ir sonhando cada vez mais alto, né? Então, assim, pô, se eu fiz isso e consegui chegar aqui, quem sabe se eu fizer isso aqui mais, né? Eu consigo ir até um pouquinho mais, né? Isso é uma grande Uhum. é, é um- é uma grande motivação, né, para você continuar voando aí. E eu espero que esse ano seja um ano muito bom para você aí, pelo menos, né, pós-pandemia. Tomara que aí, né, consiga recuperar esses 2 anos, né, que, bom, para quem tem 10 anos de carreira, né, como eu disse, ficar 2 anos assim parado, né, digo, sem estar jogando torneios, tal, pode sim ter um efeito muito grande, né, nos seus objetivos, tal. Mas deixar então aberto aqui para você mandar uma mensagem, principalmente assim, uma coisa que eu percebi no Instagram, né, que as pessoas eu abri uma caixinha de perguntas e muitas perguntas que eu fiz para você tiveram a ver, né, com o que o pessoal mandou no Instagram. É, assim, você se tornou um grande exemplo, assim, né? Assim, inspira muita gente, né? Talvez pelo fato de você, né, ter começado mais tarde, ter conseguido ter resultados, por ser uma pessoa que inspira as pessoas a se dedicarem e enxergar na dedicação e no trabalho uma maneira de, né, assim, o caminho, né, para chegar aos resultados, né? Então, mas você, assim, sem dúvida se tornou uma grande inspiração e, sobretudo, para as mulheres enxadristas, né? Para as meninas enxadristas, tal. Então, eu queria que você deixasse aí a sua mensagem final, principalmente assim com esse olhar as pessoas que te consideram uma figura inspiradora, assim. Eu fico feliz também quando me falam isso, né? Acho bacana as pessoas olharem para mim nessa direção, né? Mas não tem nada demais. O meu incentivo vai ser nesse, né? De estudar muito, acreditar, né, que é possível, saber que não se faz nada sozinho, né? Porque, como eu disse, eu fui muito privilegiada, né? Com oportunidades, com pessoas que acreditaram em mim, né? Que me deram, essa força. Então, mas nada você consegue sem a dedicação, né? Eu indico muito o estudo através de livros. Então, quem tiver oportunidade, né? A gente sabe, a gente também estava conversando sobre isso, que os valores não estão tão acessíveis hoje em dia, né?
mas quem tem acesso, quem pode, eu acho que é um método de treinamento muito válido. E é isso, né? Se não for possível, o meio online tá aí, né? Tem muita coisa boa pra gente tirar dele. E como dicas também, né? Eu deixo aqui a página do Damas em Ação, né? Que é uma maestria. A gente está sempre postando as coisas por lá, né? Ela é mantida, né? Por meninas que fazem parte da equipe olímpica brasileira. E hoje eu trabalho, né, no Xadrez Criciúma, que está no Instagram, que está no Facebook, que é onde o projeto está acontecendo, né? Eu atuo como professora lá, eu sou atleta da equipe. Então, minha dedicação está aí nesses dois lados. Ah, legal. Katia, te agradeço demais, né, ter aceitado. Você deve ter acabado de chegar do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, sei lá, tipo, ontem, né? Ontem aí para você, né? Então, assim, e muita correria e aquela coisa, né? Eu falo que o pós-torneio é muito chato, porque você tá ali naquele rolê e aí volta, assim, aí você tem que voltar a trabalhar, você tem que voltar a fazer as coisas, né? Não é tipo assim, ai, nossa, tô morta desse torneio, vou descansar. Não, a vida que segue, né? Vida que segue Vida que segue. e pensando já no próximo, né? Já pensando no que vem para frente, assim. Então, eu te agradeço muito ter aceitado participar aqui. Fico, assim, muito feliz pelo seu resultado, assim, individualmente, né, como jogadora, mas também pelo que ele representa, né? Acho assim, eu não me lembro, assim, eu fiz um esforço enorme, cheguei a dar um Google, assim, de ter visto um torneio aberto em que entre os 5 primeiros colocados a gente tivesse duas mulheres, assim. Eu não me lembro, assim, disso ter acontecido recentemente. Pode ter acontecido em algum momento aí que eu não identifiquei, sabe? Mas num torneio aberto, né? A gente Duas eu não ter lembro. duas eu também não lembro, não. Então, assim, acho que é um grande sinal, assim, de que as coisas podem, né, e devem ir para outro caminho, né? Acho que aqui, ó, o Rafa Pig está dizendo, se não lembra é porque nunca aconteceu mesmo, né? Então, assim, talvez seja isso mesmo. Mas eu acho que é um grande sinal, assim, de bons ventos, né? Eu falo que o xadrez feminino, a grande luta do xadrez feminino é para que o xadrez absoluto seja realmente absoluto, né? Então, assim, é Com meio certeza. contrassenso, mas a ideia do xadrez feminino é que não exista mais xadrez feminino, né? Então, Uhum. é uma chave difícil, às vezes, das pessoas entenderem aonde está a diferença, mas, assim, quando a gente não precisar mais criar eventos femininos para promover mulheres no xadrez absoluto, né? Aí a gente chegou onde queria chegar, né? Então, eu acho que é um grande sinal, assim, de bons ventos para o xadrez feminino, em particular, mas também para o xadrez absoluto brasileiro, né? Quer dizer que o xadrez absoluto brasileiro está indo para rumos melhores, assim, né? E então eu parabenizo você pelo resultado no Rio Chess Open. Te desejo muita sorte aí em todos os seus projetos, em todos esses torneios. Com certeza o pessoal vai torcer muito, né? Que agora a gente tem esse recurso, né, de acompanhar os torneios online e tal. Então, com certeza vai estar todo mundo aí de olho em você. Você disse que não gosta de redes sociais, mas, né? Se decidir estar nas redes sociais, tenho certeza que o pessoal vai ficar muito feliz em acompanhar aí todo o seu desenvolvimento. Obrigada, Thaís, pelo convite. Adorei estar aqui conversando com você. Realmente foi muito legal. Eu não, assim, tô presente, né? O pessoal não vai ver eu muito Não ativa, vai ver assim, Katia blogueira, né? Katia não é blogueira, não. quem sabe um dia, né? Mas eu ainda tenho muito para evoluir para chegar lá. Mas é isso, muito legal, muito obrigada. E esperamos aí, né? Trazer mais resultados legais, incentivar cada vez mais o xadrez feminino e realmente, né? Que se torne realmente absoluto aí.